das garantias, juiz que pode julgar causas de escritórios de parentes, 20 anos de cadeia para o hacker da Vaza Jato e o arquivamento da ação das pedaladas fiscais de Dilma Rousseff. São esses alguns dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do LGT Notícias. Tudo bem, Viviane? Doutor Kiyoshi, o Supremo considerou inconstitucional a regra aí que ampliava restrições à atuação de juízes em processos de clientes de escritórios de advocacia de familiares. A polêmica é sobre conflito de interesses, isenção e imparcialidade nos julgamentos, né? O ministro Gilmar Mendes diz que é difícil saber toda a carteira de clientes de cada escritório de advocacia. Lembrando aí que a esposa do Zanin, por exemplo, tem 14 casos no Supremo. Gilmar, Moraes e Dias Toffoli também são casados com advogadas. Barroso, Fachin e Fux são pais de advogados. É difícil mesmo separar essas causas, doutor Kiyoshi? É bem difícil, né? O placar está 6 votos pela inconstitucionalidade do preceito legal do Código de Processo Civil, que proíbe o ministro de participar de julgamento em tendo advogados ou cônjuge ou parentes até terceiro grau. Mas 3 ministros votaram contra. E os defensores da tese favorável é que essa proibição legal viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Agora eu fico imaginando, né? Os médicos, por exemplo, não operam cônjuge nem parentes, porque a emoção poderia atrapalhar a cirurgia. Agora, será que os ministros não sentem a mesma emoção? Sem dúvida, né, doutor Kiyoshi? A gente fala mesmo sobre imparcialidade aí, uma ação aí que tem no escritório de advocacia a própria esposa, né? Um dinheiro que está entrando em casa, é realmente uma questão aí de conflito de interesse, né? Claro, né? O cliente, entre tantos advogados, ele prefere um que esteja ligado com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso daí acaba funcionando como uma captação de clientela, né? Também tem isso também. E, doutor Kiyoshi, o Supremo determinou a implementação aí do juiz das garantias no prazo de 1 ano. É um avanço penal, doutor Kiyoshi? Vai colaborar aí para garantir a imparcialidade? Bom, isso daí, bom, quem fez, acho que sim, né? Não vejo bem por esse ângulo, né? Eu acho que, aliás, o Supremo julgou 26 itens. Só 3 itens, dentre os quais o que dá um prazo de 1 ano para a implementação do juiz de garantia, foi considerado constitucional. Todos os demais foram rejeitados. Então, aí praticamente esse juiz de garantia é um instrumento legal desidratado, né? Mas eu acho que não há garantia maior por causa disso. Pelo contrário, eu acho que juiz que presidiu a instrução e julgamento é que ele tem maiores condições de proferir a decisão, porque ele pode ter sentido a reação da testemunha, do depoente, tudo isso fica perdido se um outro juiz que não participou da instrução e julgamento for proferir uma decisão, né? O primeiro tem mais conhecimento de causa aí, doutor Kiyoshi? Exato. Doutor, Agora, é duro você sentenciar algo de que você não participou do processo de formação da prova, né? Como é que foi feita aquela prova, né? doutor Kiyoshi, vamos falar aí sobre o caso Dilma e as pedaladas fiscais. O Lula pediu reparação, diz que o Brasil deve desculpas à presidente Dilma porque ela foi caçada de forma leviana. Afinal, doutor Kiyoshi, o que diz exatamente a Justiça Federal de Brasília sobre o caso que levou ao impeachment? A ex-presidente foi mesmo inocentada? Sim, a pedalada, no meu entender, a pedalada não configura crime de responsabilidade nem aqui nem na China. Aquilo foi uma invenção
dos 3 penalistas formuladores da acusação sem respaldo em especialista em direito financeiro. Então, pedalada fiscal não é nem infração contra a ordem financeira, muito menos crime de responsabilidade fiscal. Pedalada fiscal seria um crime contra a ordem financeira, não responsabilidade política. Se o nosso orçamento tivesse a natureza impositiva, quer dizer, o nosso orçamento meramente autorizativo. O orçamento autoriza o governante a gastar X para o Banco do Brasil, o Banco do BNDES, mas se não gastar, não há crime nenhum. Aliás, a pedalada não deveria estar na acusação de impeachment. Tanto é que o senador Buarque falou para o senador presidente da comissão de impeachment, que era o senador Lira, para ouvir a minha opinião. Ele mandou um ofício pedindo a minha opinião. Aí eu descartei de vez a pedalada, mas eu fiz o correto enquadramento do crime de responsabilidade fiscal pela violação do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual de 2014. Por quê? O artigo 4º dessa lei orçamentária anual, que é uma lei de efeito concreto, dizia que quando o relatório bimestral da execução orçamentária estiver sinalizando que as metas não serão atingidas, o governante tem que conter o empenho. O que ela fez? Mesmo sabendo que as metas não serão atingidas no final do ano, ela abriu um crédito adicional suplementar a favor da Universidade de Paraíba, Universidade Federal de Paraíba. Então, foi por aí que o Senado pegou, condenou. E, para não ficar muito feio, manteve lá a pedalada fiscal, mas ficou lá só de enfeite. O que pesou mesmo foi a violação do artigo 4º da Lei Orçamentária Anual de 2014, que eu apontei no parecer que mandei para o Senado Federal. Então, longe de ela ter sofrido uma injustiça, ela foi tremendamente favorecida pelo ministro-presidente da sessão de julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, que dividiu a pena indivisível. A pena era perda de função com suspensão de direitos políticos. Não é perda de função e suspensão, não é com, é perda com. Então, era inscindível. Quer dizer, a pena é uma só, é perda de mandato com suspensão. E ele dividiu, falou, não, ela fica com direitos políticos. Mas, então, eu podia fazer o contrário também. Ela perde os direitos políticos e permanece na presidência, entendeu? Doutor Pioche, mas na verdade a decisão da Justiça Federal em Brasília foi pelo arquivamento e não pelo mérito, né? Não quer dizer aí que a Dilma Rousseff, a ex-presidente, foi inocentada. Sim, mas se for julgar o mérito, também daria na mesma, porque aquilo lá não configura infração. É uma figura atípica. Qual que era exatamente a acusação? Que existe uma verba para o Banco do Brasil, para o BNDES, né, constante do orçamento anual, que ela represou essas verbas, não passou. Então, cairia no artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não é crime de responsabilidade fiscal, nome é parecido, daí a confusão, que equivaleria tomar empréstimo do Banco do Brasil e tomar empréstimo do BNDES, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe terminantemente. Ora, eles estão definindo a figura jurídica pelo resultado, não porque se não repassou o que era devido ao Banco do Brasil, é como se tivesse tomado de empréstimo. A essa altura, o suicídio e o homicídio é a mesma coisa, porque o resultado é o mesmo, o cara morre.
suicidando ou assassinado, ele morre. Então, jurista jamais pode equiparar pelo resultado, entendeu? Cada figura tem que ser interpretada separadamente, independentemente do resultado. Doutor Piocha, a gente vê, então, a Dilma livre, de uma certa forma, do processo das pedaladas, e um hacker da Vaza Jato condenado a 20 anos de prisão. Foi uma pena justa para o Walter Delgatti? Eu acho que sim, né? Porque ele cometeu um crime grave, né? Ficar plantando fake news, desestabilizando o regime, isso é muito grave. Doutor Piocha, o caso das joias das Arábias, os advogados de Bolsonaro mudaram agora a estratégia de defesa e vão pedir de volta as joias que foram entregues ao Tribunal de Contas da União. A estratégia é gerar aí um questionamento sobre a confusão do que é presente personalíssimo. O ajudante de ordens, Mauro Cid, afirmou que Bolsonaro ficou com o dinheiro da venda de um relógio presente em viagem oficial. Complicou a situação do ex-presidente, esse caso das joias? Sim, eu acho que é uma estratégia que não dá para entender, né? Então, personalismo tem um valor, até determinado valor, se não me engano, US$ 1.000, uma coisa assim. Então, pode ser considerado personalismo, dizem que sejam pertinentes a itens pessoais, como brincos, como anel, como um relógio de pequeno valor. Isso pode ser considerado personalismo, mas o que ultrapassar desse valor não pode. É o próprio a regulamentação que o presidente Bolsonaro fez, acho que se foi, não me engano, em 2019, né, vai nesse sentido. Então, a estratégia que eu estou vendo que mudou, na verdade, é a troca de advogado da Michelle, que ele renunciou de comum acordo, porque o presidente Bolsonaro quer unificar a defesa dele e da mulher. E o advogado da Michelle falava que não, que como ela está com os direitos políticos e o outro não, não convém misturar as coisas, né? Então, parece que o advogado da Michelle tentava, por vias indiretas, né, imputar responsabilidade exclusivamente ao ex-presidente da República. Então, o Bolsonaro falou, não, espera aí, você muda de advogado aí, entendeu? Então, tanto Michele como o Bolsonaro serão representados pelos mesmos profissionais. Doutor, que eu achei outra pedra no caminho do Bolsonaro é a investigação da Polícia Federal sobre o disparo aí de fake news. A PF identificou que Bolsonaro pediu aí para um dos fundadores da Tecnisa o disparo de mensagens com ataque aos integrantes do Supremo e fake news sobre urnas. Bolsonaro confirmou: mandei mesmo a mensagem, qual o problema? Ele perguntou. Te pergunto, doutor Kiyoshi, qual o problema dessas mensagens? O problema é tudo se resolve em saber se aquilo lá é fake news ou realidade. Então, ele disse que tinha provas e até agora as provas não apareceram. Parece que ele tentou, por via hacker, eh, quebrar o código-fonte lá do tribunal para comprovar a fraude. Ele não conseguiu, entendeu? Então, é uma questão de prova, né? Se ele provar que houve fraude, então ele teria prestado um serviço à nação disparando aquelas mensagens. Caso contrário, ele estaria colocando em xeque a credibilidade das eleições de uma forma leviana. Doutor Kiyoshi, falar ainda do Supremo Tribunal Federal, Barroso assume agora em setembro a presidência da casa. E o que devemos esperar aí da atuação do ministro? A gente não pode, nunca se sabe, né? Uma vez presidente, a pessoa pode mudar de posicionamento, porque a responsabilidade cresce, né? Agora, se você considerar os votos isolados dele, né, o pronunciamento que ele costuma fazer, né, e que não deveria estar fazendo, eu acho que se você pensar por esse prisma, pelo que ele tem feito até agora, em termos de ministro proferindo voto,
eu acho que não vai ser uma coisa boa, não, entendeu? Foi ele que liderou a votação para quebrar a coisa julgada na questão da isenção da contribuição social sobre o lucro líquido, dizendo que é como se fosse um jogo, né? Então, quando o Supremo, 13 anos atrás, falou que era constitucional, você já devia ter pago. Como não pagou, você fez uma aposta, apostou e perdeu, entendeu? Então, uma repórter lá perguntou. Então, o Supremo seria uma espécie de cassino, não é? Entendeu? Então, por essas e outras decisões estranhas, né? Liderou, por exemplo, a criminalização do devedor quanto mais do ICMS, dizendo que aquele que recebeu o preço, e no preço está embutido o valor do ICMS, e não recolheu, comete o crime de apropriação indébita da Lei 8.137, artigo 2º, número 2. Isso é impossível. Só comete crime de apropriação indébita quem recebe um dinheiro de terceiro, reservado a imposto. Então, no imposto de renda, contribuição previdenciária, isso é possível. A empresa, quando paga o salário, ele já retém o valor que o empregado tem que pagar de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Não é? Agora, quando o consumidor compra, é evidente que está embutido o preço do valor do ICMS, como está embutido o valor do ISS, do IPI, o valor do salário, está tudo lá embutido, né? Então, não há possibilidade técnica de você configurar a apropriação indébita de tributo indireto. Doutor Piocha, e outra atuação que vem dando o que falar é o novo ministro Cristiano Zanin. Esperavam que ele fosse aí um progressista e os votos dele têm sido bem conservadores, como no caso da descriminalização do porte da maconha. Até agora ele foi o único ministro a votar contra. Qual o posicionamento aí do senhor nesses primeiros votos do ministro Zanin? Bom, parece que o voto do ministro Alexandre de Moraes está liderando, né? Está saindo na frente. E não é que, nesse caso, o Supremo está legislando. O problema é que o legislador descriminalizou a maconha para uso próprio e não deu o parâmetro. Quantos? 2 gramas, 20 gramas, 1 quilo, uma arroba, tem que ter um limite. Foi o que o Alexandre de Moraes fixou. Quer dizer, interpretando na lacuna da lei, ele fez uma construção jurisprudencial para tornar aplicável a lei que descriminaliza. Né? Então, agiu de uma forma legítima nesse caso. Doutor Piocha, queria muito agradecer sua presença nesse espaço do NGT Notícias. Eu que agradeço, Juliana. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.